Oi, gente. Tô super feliz de ter a oportunidade de criar um canal para falar para vocês sobre espiritualidade. A minha vida mudou muito ao longo do tempo. Eu acabei me tornando muito mais versátil do que eu era. Oi, Dri. Oi, Adriana. Que bom que vocês estão aqui. Então, esse espaço para falar sobre espiritualidade, na verdade, ele está nascendo agora. E eu não pretendo com ele alcançar milhares de seguidores. Eu pretendo com ele ter os seguidores que precisam do que eu tenho para falar, que querem ouvir e querem aprender, querem participar, adquirir mais conhecimento daquilo que eu trago, daquilo que eu aprendi, eu quero passar para vocês. Então esse espaço é um espaço que está começando agora e o meu... Oi, Claudinha. Oi, Donizete. Carlos Alberto, nossa, gente, legal. Eu nem imaginei que fosse tanta gente assim para assistir essa live, que é a primeira. E eu tô falando aqui que esse espaço é novo, criei agora, justamente para falar sobre espiritualidade. Quem estiver afinado com esse tema, com esse assunto, vai participar. Na verdade, assim, esse tempo de reclusão que a gente está enfrentando, a gente desequilibra muito emocionalmente, energeticamente e, consequentemente, o nosso entorno acaba ficando turbulento. E o meu objetivo é fazer uma imersão em cima da espiritualidade. E hoje eu quero falar, o tema de hoje é: espiritualidade não é religião. E eu vou mostrar para vocês o porquê que não é religião. Porque muita gente, quando eu falo que eu sou espiritualista, pensa que eu sou espírita. E não é isso, não é. O espiritismo não é a minha... A Bumi, linda, entrou. O espiritismo não é a minha religião. Eu sou espiritualista. E hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre espiritualidade e religião, tá bom? Tô muito feliz que todos vocês estão aqui. Olha o Luiz, que legal que entrou. Gente, para a primeira live sobre esse assunto eu tô muito feliz. Eu quero, inclusive, sugerir a vocês o seguinte: eu vou falar um pouco sobre o assunto, mas eu quero que vocês participem com perguntas. E essas perguntas eu quero que vocês participem ao vivo. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, coloca o dedinho para cima que eu vou adicionar você aqui. Vamos dividir a tela e você faz a sua pergunta ao vivo e eu vou responder. Ok? Então, vamos lá. Júnior também entrou. Agora eu vou parar de falar oi para vocês e vou começar sobre o tema. Muito bem, quando eu falo sobre espiritualidade, eu estou falando sobre a forma, a conexão, a forma que você tem de chegar ao Criador, que é diferente da religião. O que é a religião? A religião são encontros onde você escolhe a forma de chegar a Deus, escolhe a forma de chegar ao Criador. Então, as religiões nós temos católica, umbandista, o judaísmo, espírita. Então, tem uma série de religiões. Então, esses encontros, eles são cultos, ritos, homenagens a imagens, né, a objetos. E isso tudo está relacionado com um culto religioso, independente da religião que é. O que é espiritualidade? Todos nós temos uma centelha divina. Todos nós temos uma célula de Deus. E essa célula de Deus dentro da gente, ela se desenvolve em algum momento. Ou seja, pode ser dentro de uma religião ou pode ser independente da religião. Vamos ver, a religião muitas vezes acaba cegando as pessoas e a espiritualidade faz com que as pessoas entendam sobre fé. Exatamente, é exatamente isso, Luiz. Eu estou adorando vocês participarem porque é exatamente isso que eu quero. O que a espiritualidade faz? É o exercício da sua fé, independente da sua religião. Então, o que aconteceu comigo? Dentro da minha evolução, do meu conhecimento, o Idalmo acabou de entrar, ele também foi uma pessoa que me ajudou muito para entender sobre o desdobramento, sobre o equilíbrio energético. Então, passando por várias fases, eu fui tendo esse entendimento e esse crescimento e essa expansão de consciência. Então, vamos dizer, muito bem, então um espiritualista pode ser um espírita? Pode. Pode ser um católico, pode ser um umbandista, pode ser um judeu, pode ser qualquer religião, todas elas são válidas. O que importa, na verdade, é a forma, a maneira como você chega ao Criador.
É essa intimidade que você adquire com o Criador. Então, isso é fantástico, porque parte daí a sua evolução espiritual. Então, eu aprendi a meditar, eu aprendi a me conectar com os outros espíritos. Então, a espiritualidade, ela te abre um leque enorme de opções para você se encontrar com o Criador e principalmente com você mesmo. Porque se nós somos metade corpo, metade matéria e metade espírito, como é que você faz? Você alimenta o seu corpo, você alimenta a sua matéria através de uma boa comida, né, chefe Luiz? Através de uma boa alimentação, através de academia, exercícios físicos, né? Beber água, você está alimentando o seu corpo. Como é que você alimenta o seu espírito? Através de bons pensamentos. Então, se você tem metade matéria e metade espírito, o que é que você tem que fazer? Equilibrar em igual proporção, né? Então, o seu espírito, além dos bons pensamentos, você tem que aprender a meditar, tem que ter um equilíbrio, aprender a ter equilíbrio, uma frequência de pensamento, uma frequência energética equilibrada, para que você não sofra pressão de energias inferiores e isso venha te desequilibrar. Então, a espiritualidade nada mais é do que uma unidade com o Criador. Então, as pessoas elas podem encontrar a espiritualidade através de uma religião. Normal, perfeito. Por quê? Porque é o primeiro passo, mas não necessariamente você precisa continuar participando, sendo praticante de uma determinada religião para ser espiritualista. Até porque muitas pessoas que praticam, que se desenvolvem e que fazem parte de uma determinada seita ou de uma determinada religião não são espiritualistas. Por quê? Porque eles não comungam, eles não entram numa intimidade com o Criador. E essa intimidade com o Criador é que te torna uma pessoa espiritualista. Vamos ver aqui o que é que tem aqui. Gente, o Carlos falou como o ser humano identifica a espiritualidade. Muito bem. Todos nós nascemos lá com a nossa centelha divina. Todos nós temos uma célula de Deus dentro de nós. Depende da gente querer desenvolver isso e fazer esse contato e esse encontro, essa elevação espiritual, essa elevação e esse encontro com o divino. Todos nós temos a obrigação disso, porque todos nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. E o que acontece quando a gente não desenvolve isso daí? Você acaba se colocando à disposição de frequências energéticas inferiores. Por quê? Porque se você não se encontrou com o divino, com outra energia você vai se encontrar. Quem não está na luz está nas trevas. Não tem como ser diferente. Então, o ser humano, ele só consegue identificar se ele se tornou espiritualizado, se ele consegue, que aí a gente vai colocar, que algumas pessoas vão falar que, mas isso é espiritismo, mas não é espiritualidade, quando você consegue essa unidade com o Criador e você consegue, através dessa unidade, escutar a voz da sua intuição, escutar a voz dos espíritos amigos que estão te protegendo. E isso não quer dizer que você é espírita, quer dizer que você atingiu um grau de maturidade espiritual onde você consegue se relacionar com a espiritualidade a seu favor. Porque todos nós viemos com um propósito de vida, todos nós estamos aqui por algum motivo. Ninguém está aqui à toa, todo mundo veio para cumprir uma missão. Mas qual missão é essa? Então a gente tem que entender qual é esse caminho, o que a gente tem que criar, como é que tem que ser esse movimento para que a gente venha a alcançar. Mas isso tudo é através da maturidade, tanto a maturidade energética, quanto a maturidade emocional e a maturidade espiritual. Respondi, Carlos? O Vádia, legal que vocês estão aqui, Fábio. Bom, eu acho que o Vádia entendeu. Gente, quanta gente, que delícia, obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, dividir a tela comigo? Se quiser, a hora é agora. Vamos ver aqui. Bom, eu vou fazer um adendo aqui enquanto vocês falam aí. Carlos, respondi, né? Muito bem.
Carlos, no fundo todos temos espiritualidade em si. Sim, sim, todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos a espiritualidade dentro da gente. A forma como a gente trabalha essa espiritualidade é que vai do nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque tem tantas formas da gente trabalhar nossa espiritualidade, tanto pro lado da luz quanto do lado das sombras. Então, às vezes, as pessoas se encontram tristes, angustiadas, em desequilíbrio emocional e energético. Obviamente, essas pessoas vão encontrar dificuldade, essas pessoas vão encontrar aproximação com outras pessoas que não comungam da mesma energia. Então a gente acaba encontrando com pessoas que nos fazem mal e a gente muitas vezes não entende, poxa, eu faço tanto por aquela pessoa, porque eu sou uma pessoa tão bacana, eu sou uma pessoa tão boa. Mas sim, mas você é bom com você, você se desenvolveu, você está num equilíbrio energético onde você tem esse alcance de trazer para você as energias boas que estão no universo prontas para te atender. Essa é uma questão que vale a pena a gente pensar, porque o que a gente está fazendo com a nossa energia? Isso é espiritualidade, isso não é religião. A religião, muitas pessoas abordam a questão religiosa, nossa, sei lá, já aconteceu, eu precisei conhecer muito sobre religião, eu não estudei, eu não fiz teologia, sabe? A minha experiência toda com a espiritualidade, com esse desenvolvimento, é pessoal e é um crescimento e foi um amadurecimento ao longo do tempo. E hoje, quando eu atendo as pessoas, eu percebo as pessoas com muitos conflitos internos e essas pessoas elas ficam preocupadas, o porquê que isso está acontecendo comigo? Ora bolas, você está se desenvolvendo espiritualmente para que os seus espíritos amigos trabalhem a seu favor, te tragam pessoas para o seu entorno, pessoas bacanas que venham acrescentar ou não? Ou a sua energia está tão baixa, está tão densa que só traz para você dificuldades, tristezas. É aquilo que eu sempre falo, o universo está sempre conversando com você, está sempre te mandando aquilo que você emana. Então, se você desenvolve a sua espiritualidade através de uma meditação, de bons pensamentos, de uma leitura adequada, né, edificante, procurar entender quem é você espiritualmente, porque eu vou voltar aqui, tem muita gente entrando agora, e o assunto, como é a espiritualidade, é diferente de religião, eu vou voltar só para esse pessoal que está entrando agora entender. A espiritualidade é o desenvolvimento e o conhecimento de quem você é, na sua essência. Tá? Do seu espírito, da sua luz, da sua energia. E a religião é apenas um veículo que vai te levar a desenvolver. Então, eu nasci católica, ok, fui batizada, aquela coisa toda, estudei e eu nunca me identifiquei, nunca entendi muito sobre a religião católica, mas ok. Aí depois meu avô espírita me falava que eu tinha que desenvolver minha espiritualidade porque eu era médium, porque eu precisava ajudar as pessoas. Eu falei, eu não quero ver espírito, eu tô fora de ver espírito, eu não quero isso pra mim. E aquilo dele me assustava, falava de espiritismo, me assustava. E aí depois eu me casei, fui aprender sobre o judaísmo, fiquei 20 anos, né, dentro dessa religião, saí do judaísmo, fui conhecer a Umbanda, saí da Umbanda, fui fazer meditação, então, e depois fui conhecer também a igreja evangélica. Bom, no final das contas, eu conheci várias religiões, eu naveguei por várias religiões, para conhecer um pouquinho, respeitar todas elas. E o espiritualista, a espiritualidade, o que ela faz? Ela abraça todas as religiões. Eu não tô aqui nem para julgar, nem para condenar nenhum, absolutamente. O que eu tô aqui é para falar para vocês. Todas elas são importantes para um amadurecimento espiritual. Então, a partir do momento que nós estamos amadurecidos espiritualmente, você não precisa continuar dentro de uma determinada religião para falar assim, não, o meu encontro com Deus, eu preciso ir na igreja todo domingo. E tem pessoas que são tão fiéis a ir à igreja que tem isso daí como uma devoção, faz parte da vida. E eu respeito também, porque é a forma que ela tem de demonstrar a fé. Então, o encontro da sua espiritualidade, você desenvolver a sua espiritualidade é o encontro com a fé, é o encontro com o divino, é o encontro com o Criador. E não necessariamente precisa existir uma religião. A religião é apenas o veículo. Então, quando eu falo que eu sou espiritualista,
é porque eu conheço um pouquinho de cada religião, sei o que cada uma delas que eu tive a oportunidade de conhecer me oferece de melhor, trago isso para mim, para minha vida e abasteço a minha vida através de conteúdos, de pensamentos. Então, cada uma delas me ensinou uma coisa, a Umbanda me ensinou uma coisa, o Espiritismo me ensinou outra, o hinduísmo me ensinou outra, e por aí vai, o catolicismo também. Fui aprender muito sobre Jesus. Jesus está em todas as religiões. Ele existe para todo mundo, para o mundo inteiro Jesus existe. E ele foi o maior professor que nós tivemos. Foi um sábio, um grande professor. Então, ele para mim é o meu professor. Eu tenho ele como um mestre, porque a sabedoria dele é tão vasta, tão grande, foi um ser tão inteligente que, assim, não tem como não se apaixonar pelas coisas que ele ensinou, pelo legado que ele deixou aqui embaixo. Então, partindo daí, o que a gente tem que pensar? O nosso desenvolvimento espiritual, ele está pautado nisso. Com o que é que eu alimento o meu espírito? O que é que eu quero para mim, para o meu interno, para o meu pensamento, para a minha saúde espiritual? E isso é muito importante, porque muitos desafetos, muitas coisas ruins que a gente encontra pela frente, até muitos desconfortos materiais a gente encontra pela nossa falta de crença, pela nossa falta de fé no divino, no Criador, no arquiteto do mundo. Vocês entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dividir a tela comigo? Ai, Patrícia, Nelson, Val tá aqui, Darcy, opa, quanta gente legal. Bom, vamos lá, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para me fazer, a hora é agora. Porque eu não quero ficar falando uma hora sozinha, eu quero alguém que divida a tela comigo pra gente conversar. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta para me fazer? Esse espaço para mim está sendo super importante, porque a própria espiritualidade, dentro da minha conexão com o divino, me pediu. Falou, boa tarde, Nelson. Oi, Fernando. Crie um espaço para falar sobre espiritualidade, onde as pessoas terão acesso à informação e vão poder interagir com você, Tatiane. Vão poder interagir com você e saber um pouco mais sobre o que é o universo espiritual, o que é a energia do cosmos, porque ela está em comunhão com a gente o tempo todo. É aquela coisa, você manda para o universo te manda de volta. Você manda para. Então, se você emana amor, o universo vai te mandar amor. Se você emana raiva, tristeza, angústia, te manda tudo de volta, porque tudo que você joga é bumerangue, tudo que você joga para o universo te manda de volta. Então, é importante você entender o que você pode fazer com essa energia. Que energia é essa que você vai mandar e que vai te trazer de volta? Carlos, do seu ponto de vista, as pessoas têm que desenvolver a espiritualidade. Sim, sempre. Porque é aquilo que eu falei, você tem um corpo, você se desenvolve. Se você estiver malhando, vou fazer academia, você vai desenvolver os seus músculos, não é? Vai se tornar mais forte. A espiritualidade é a mesma coisa. Se você não desenvolve a sua espiritualidade, você fica fraco espiritualmente e fica suscetível. Do mesmo jeito que você não trabalha o seu corpo, você fica suscetível a doenças, a quedas, quebrar alguma coisa. Na espiritualidade também, se você não desenvolve a sua espiritualidade, que faz parte da sua saúde emocional, você se torna suscetível a acidentes espirituais, a conexão com frequências inferiores, a situações desagradáveis que você acaba enfrentando ao longo da sua vida. Por quê? Porque você não acredita no divino, não, porque Deus existe, mas está tão longe de mim. Não. Deus não está longe de você. Deus está dentro de você, porque quando a gente nasce, Ele coloca dentro da gente, a gente nasce com uma centelha divina. É uma célula pequenininha, é uma energia que Ele deposita na gente. Fala assim, criaturinha linda, você vai para lá, eu vou colocar em você um dedinho, uma pitadinha, um grãozinho de areia que eu existo. Então, esse grãozinho de areia, vamos ver, uma sementinha, como dizia Jesus, né? Uma sementinha de mostarda. Vamos colocar uma sementinha de mostarda em você. Vamos ver o que você vai fazer com essa sementinha de mostarda. E foi o que Ele fez com a gente. Cada um de nós tem uma sementinha de mostarda de Deus. E Ele está aguardando para ver o que a gente vai fazer com isso. Então, dentro da minha vida, da minha experiência, desde pequenininha, eu já tinha a questão da espiritualidade muito tanto desenvolvida quanto linda.
da Isabel. Tanto desenvolvida quanto, assim, ela não era desenvolvida, mas ela já existia. Eu vou contar para vocês como foi a minha infância. Quando eu era pequenininha, isso daí eu conto no meu livro, né? Eu tinha lá os meus 4 anos e eu me via com uma coroa na cabeça, uma faixa no peito, flashes de máquina fotográfica, né? Assim, eu sabia que eu ia ter 4 filhos, o primeiro ia se chamar Rafael, que eu ia ter o meu primeiro carro, que eu ia ganhar, que era por merecimento, que não ia ser nem do meu pai nem da minha mãe. E aí eu acabava transportando aquilo tudo para minhas brincadeiras com as minhas bonecas. E eu nunca levei isso a sério, óbvio, né? Porque eu tinha 4 anos. Com o tempo, meu avô na minha adolescência falou: minha filha, você é dona de uma mediunidade muito importante e precisa desenvolver. Meu avô espírita falava que eu tinha uma mediunidade que eu precisava desenvolver. O que aconteceu na minha adolescência? Eu bloqueei isso daí. Eu falei: não quero saber de espírito, eu não quero saber de espiritualidade, eu não quero saber disso. Por quê? Falta de informação. Se meu avô tivesse chegado para mim: minha filha, você precisa entender, conhecer, que nem eu estou fazendo com vocês, que vai ser um passo a passo a partir de hoje, que diariamente eu quero estar aqui com vocês falando, explicando e contando. Bom que agora, né, essas lives elas ficam no IGTV, então vão ficar registradas aí e ao longo do tempo, como essa página é nova, ao longo do tempo as pessoas vão ter oportunidade de acessar. Mas se eu tivesse alguém que tivesse me orientado, me ensinado como eu estou procurando fazer a partir de agora, para mim seria muito mais fácil aceitar a questão da espiritualidade do que foi ao longo da minha vida. Então, como eu não aproveitei a orientação do meu avô, como eu não dei ouvidos àquilo que ele vinha como mensageiro para me falar, eu não desenvolvi, não acreditei e bloqueei isso daí. Só que aí chegou um dia que isso daí começou a ser latente para mim, foi quando eu entrei em depressão. Ou seja, se eu não usei aquela energia de luz que eu tinha para o que eu vim fazer, quem usou a minha energia foram os espíritos de baixa frequência. Então, eles entraram em contato, né, energeticamente comigo e começaram a manipular a minha energia a favor deles. E o que aconteceu? Eu acabei me tornando uma pessoa depressiva, foram tentativas de suicídio, como vocês sabem que eu já falei várias vezes. E acontece que isso daí quase me levou à morte. E de uma hora para outra, Deus chegou e falou assim: bom, agora chega, essa moça precisa dar um jeito nessa vida dela, precisa entender o que ela veio fazer aqui. E vamos acordar, Jaqueline? Vamos acordar? Colocou uma pessoa na minha frente que começou a me falar sobre as lições da vida. E aí eu entendi o que eu estava fazendo comigo. E eu precisava mudar esse processo. Então foi quando eu comecei a me espiritualizar. Então eu entendi que as religiões que eu já tinha passado, que eu já tinha conhecido, elas não me levaram à espiritualidade. Elas me trouxeram um conhecimento, mas Deus para mim continuava muito longe, mas muito longe. Então eu não entendia que esse acesso eu poderia ter, que seria um acesso direto com Deus e que Ele estaria dentro de mim conversando comigo, porque todos nós somos, como diz também várias passagens na Bíblia, né, e em várias religiões, nós somos filhos, cópias do divino, do Criador. Então, nós somos a imagem do Criador. Somos. E isso daí não é nenhuma loucura a gente falar isso. Não é nenhuma loucura eu falar isso. É a pura verdade. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, Ele nos usa. Nós estamos aqui para servi-lo. Então, Ele precisa que nós tenhamos contato com a espiritualidade, desenvolver o nosso espírito do mesmo jeito que a gente desenvolve o nosso corpo físico, a nossa matéria. Até porque o nosso corpo ele perece e o nosso espírito vivifica. Então, nessa equação, quem é que tem mais valor? O nosso corpo ou o nosso espírito? Se nós estamos aqui por uma passagem, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, carnal, ora, gente, então é óbvio que, assim, muito mais a gente precisa se espiritualizar do que se materializar. Então as pessoas hoje, o que acontece quando eu falo, né, sobre espiritualidade? Nossa, você está viajando, porque tudo para você é Deus, é espírito. Não. As duas coisas têm que andar em equivalência para ter equilíbrio na vida. Buda, quando ele começou a fazer esse tipo de reflexão, porque quando a gente começa a pensar sobre espiritualidade, a gente começa a investigar, começa a estudar e começa a querer entender um pouco mais sobre isso.
Ele, de umas meditações dele, quem conhece um pouquinho da história vai saber do que eu tô falando, ele se colocou embaixo de uma árvore e ele começou a fazer meditação. Ele saiu do corpo dele e ficou de frente para ele. Só que esse transporte que ele fez, de separar, né, de se enxergar, sair em espírito e enxergar o seu corpo material, o seu corpo físico, ele ficou vários dias assim e ele caiu. Porque ele ficou embaixo dessa árvore, ele caiu porque ele enfraqueceu, a matéria dele enfraqueceu. Porque ele falava assim, gente, se a matéria ela é muito mais importante do que o espírito, eu não preciso... o espírito é muito mais importante do que a matéria, eu não preciso alimentar o meu corpo. O meu espírito já vale. Não. Só que aí ele foi socorrido por uma mulher que levou ele para casa, deu comida, deu água, e aí ele voltou, ele acordou e ele percebeu da importância que a matéria tem e que o espírito tem. Então, essa importância, ela é equivalente. Tem que andar nos 50%. Se for muito mais espiritualista do que materialista, você errou. Se for muito mais materialista do que espiritualista, você também errou. Então, o ideal é andar em equilíbrio. É entender que o espírito é tão importante quanto a matéria. Porque o espírito precisa da matéria para evoluir. Que aí a gente vai entrar na questão do perdão, que vai ficar para uma outra live, para um outro conteúdo. E nós viemos para cá para evoluir o nosso espírito. Então, ele precisa de uma casinha, de uma matéria. E essa casinha somos nós. Então, a gente tendo esse conhecimento de que nós somos meramente o veículo condutor do nosso espírito, a forma como você vai chegar a Deus pouco importa. Se é pela religião católica, se é pela religião judaica, pelo espiritismo, não importa. Não faz diferença. O que faz diferença nisso tudo é esse veículo que é a religião, você usar para o seu benefício. O que essa religião... Porque eu já conheci, inclusive, pessoas que trocam de religião, que nem eu, né? Eu, curiosa, eu fui conhecer sobre as religiões e acabei navegando por várias. Mas não é porque eu devo ser adepta, eu devo ser fiel a uma religião. Não é que nem time de futebol. Você nasceu São Paulo, você vai morrer São Paulo. Ok, concordo. Mas a religião, muitas pessoas, às vezes, elas trocam de orientação religiosa porque elas não se adaptam, elas não se adequam, elas querem mais, elas querem conhecer mais. Tem pessoas que estão passeando por aqui, que estão aqui nessa live, e que eu sei que... Oi, Rafa, e que eu sei que já passaram por algumas religiões. Gente, eu não sei, a Nazaré, a Rita, ela pediu para entrar. Você quer fazer uma pergunta, Rita? A Val falou, nós somos seres espirituais, um corpo material, para cumprirmos a nossa evolução. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu vou chamar a Rita aqui, vamos ver se ela quer entrar. Vamos ver se a Rita quer entrar para fazer alguma pergunta. Ah, ela não quer, desistiu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Somos imagem e semelhança do Pai. É isso mesmo, Maurício. E isso, muitas vezes, a gente não acredita. Mas eu vim nesse corpo, com essa fisionomia, por um objetivo, por um motivo. Outras pessoas vieram, cada um vem dentro da sua forma, dentro da sua forma, por um motivo específico. E essas pessoas, elas têm características diferentes, aptidões diferentes, dons diferentes. Por quê? Porque cada um é um veículo diferente e vem conforme o Criador, conforme o arquiteto do universo precisa. Então, eles precisam. Deus precisa de mim nessa forma, com essa aparência e com esse conteúdo para um objetivo maior. Então, se eu não alcanço esse objetivo, não justifica eu continuar com essa aparência ou com esse conteúdo, ele não vai precisar de mim, porque eu deixo de ser um veículo dele. Às vezes as pessoas, essa questão agora da pandemia e do isolamento, está sendo assim fundamental para uma reflexão maior. Eu sempre falo disso porque as pessoas hoje, não adianta você ter muito dinheiro porque você não tem onde gastar. Não adianta você ter aquele carro bacana na garagem porque você não pode usar. Então, é exatamente isso que Deus está querendo mostrar para a gente. Qual é a importância que você dá para o que é menor, para o que é menos? Ficar em casa hoje é o que te resta. Não gastar dinheiro é o que te resta.
E quem tem muito dinheiro tem que ajudar o outro, quem tem menos. Então, tudo isso ele está nos mostrando através da pandemia, através do isolamento. Ele está nos mostrando caminhos que precisam ser direcionados. Agora, se a pessoa não está espiritualizada, não adianta ela ter uma religião. Eu amo o Padre Fábio de Mello, amo. Eu sempre que eu posso assisto às missas dele que ele tem feito pelo celular, pela live, né? E assim, ele tem umas coisas incríveis, ele fala umas coisas incríveis, é uma pessoa altamente espiritualizada. Eu adoro escutar o Padre Fábio. Como também adoro escutar a Monja Coen. E são, assim, mundos diferentes, mas cada um deles me fala alguma coisa que me toca. Então, eu não posso acreditar que uma religião só é a melhor. Eu posso sim acreditar que aquela religião ela vai falar alguma coisa para mim que faz sentido para me elevar espiritualmente, para elevar o meu espírito. Eu gosto muito, eu já fui muito numa igreja evangélica que ela tinha uma pregação assim muito bacana, umas reflexões muito legais. E aquilo dele me ajudou muito naquele momento em que eu estava aprendendo a entender o que aquele pastor estava falando. E assim, casava muito com o que eu estava precisando escutar, com o que eu estava aprendendo. Então, eu acho incrível quando a gente tem a oportunidade de navegar por vários mundos e, no final das contas, você falar assim, poxa, o que que eu tô, né? Quanta coisa eu estou aprendendo. Olha quanta coisa eu estou trazendo para mim, quanto conteúdo eu estou trazendo para mim. Porque é isso, é o que é edificante que vai te fazer crescer. E aí você vai entrar em contato com a espiritualidade maior, você vai pegar aquela sementinha de mostarda, que é a sementinha de Deus, que quando você nasceu, ele colocou lá dentro de você, fala assim, eu existo. Vamos ver o que você vai fazer com isso. E ao longo da nossa vida, a gente se perde com a matéria, a gente se perde com o luxo, a gente se perde com tanta coisa que a gente acha que é importante e esquece que, de fato, o que é importante é o que nós somos por dentro. Então, a própria espiritualidade, ela te mostra, ela te faz ter fé, ela te mostra o que é ter fé. Alguém sabe me dizer o que é ter fé? O que é fé? Qual é o significado da fé? Vamos lá, gente, vamos participar. O que é ter fé? A Val tá falando, eu troquei várias religiões para entender minha missão de vida. Exatamente. Oi, Ângela, Fátima Zagari, Carla, Antônio, Eliane. Nossa, gente, que legal. Carlos, fé, força espiritual. Muito bem. Mas não é só isso. Fé é acreditar naquilo que você não vê. Você sabe que existe, mas você não vê. Uma passagem, assim, uma analogia que eu gosto de fazer, eu não sei se vocês lembram daquele filme do Indiana Jones, né? Que ele vai atrás daquela a pedra, eu não me lembro, da Arca Perdida, Caçador da Arca Perdida, é isso mesmo. Ele precisava sair de um lado do penhasco e ir para o outro lado do penhasco. Aquele movimento dele, ele sabia que ele precisava passar. Só que ele não sabia como ele ia passar, porque não tinha como, tinha um vão entre um lado e o outro. E o que ele fez? Ele usou a fé. Ele falou: se eu tenho que passar, alguma coisa tem aqui. Só que a ilusão de ótica não deixava ele ver que tinha uma passarela, que era exatamente uma ilusão de ótica. Ele deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro e ele atravessou para o outro lado. Isso é a fé. É você saber que do outro lado tem alguém que te protege, que você está indo para lá. É você se atirar no escuro sabendo que você não vai cair. Isso é fé, é você acreditar naquilo que você não vê, mas que você sabe que existe. Então, a fé, ela é muito difícil de ser adquirida. Ela só é adquirida através do seu desenvolvimento espiritual. Que você entra em comunhão com o divino, que você entra em conexão com Deus. E só a partir daí que você tem, de fato, o entendimento e a segurança de saber que você está aqui não é à toa, é por um propósito maior. Entenderam? Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nivaldo entrou também. Eu gosto de falar sobre esse filme do... Oi, Lê. Eu gosto de falar sobre esse filme do Indiana Jones porque é um filme que é clássico e ele é exatamente aquilo, quando se fala de fé. E, assim,
É uma analogia que eu gosto muito, porque quando ele foi atravessar, a gente ficava olhando naquele suspense, naquela expectativa, né? Putz, o cara vai cair. Não, ele não caiu. Esse exercício da fé é o que nos move, é o que nos coloca para frente. Então, volto a repetir: a religião nada mais é do que um veículo que nos faz encontrar Deus. Oi, Silvia, você chegou. Nos faz encontrar Deus de alguma forma e é esse veículo que é a religião, é que nos transporta, que nos faz conhecer Deus, a fé, Jesus, que é o mestre maior, é, todos os ensinamentos. A gente se coloca à disposição do divino para quê? Para que ele se comunique com a gente, para que Deus se comunique com a gente através de meditação, de relaxamento. Gente, a partir do momento que você começa a se desenvolver espiritualmente, que você começa a entrar em contato e saber a importância que o seu espírito tem, que é o mesmo valor que o seu corpo físico tem, não existe ansiedade. Não existe, porque a ansiedade é. Oi, Ana Paula, que bom que você está por aqui. A ansiedade é aquela necessidade que você tem por respostas. Às vezes, muitas vezes, o medo. E o medo te trava. Quando você tem fé, quando você se espiritualiza, quando você entra em contato com o seu divino, com o seu eu interno, com a sua luz, a sua segurança é tanta, tanta, que você sabe que não precisa ficar ansioso, porque se alguma coisa não aconteceu para você naquele momento, vai acontecer logo ali. Vai acontecer lá na frente. Se está passando por um momento de crise, não, eu tenho fé, isso vai passar. Isso porque a fé move montanhas e move mesmo. Por quê? Porque é o direcionamento da sua energia, é a canalização da sua energia para aquilo dali ser resolvido, ser sanado, e a fé é como chegar a Deus. Se você tiver essa consciência de que você, tendo fé, você alcança o Criador, você alcança o Divino, é exatamente isso que ele quer, para que ele consiga agir no seu caminho e fazer com que você realize tudo aquilo que você veio realizar. Vamos ver aqui o que o pessoal está comentando. Começou, não volta mais. Caminho sem volta, a do conhecimento. Exatamente. Quando a gente começa, a gente não quer nem mais voltar atrás, né? Porque quanto mais conhecimento, maior a sua responsabilidade com aquilo que você está aprendendo. Então, quanto mais responsabilidade, maior tem que ser o seu movimento. Não dá para ficar cego. Deus aceita que você erre enquanto você é leigo. E isso é permitido pela espiritualidade, isso é permitido. Você tem o direito de errar, sim, enquanto você não tem o conhecimento, enquanto você é leigo. A partir do momento que você começa a ter o conhecimento e errar, aí é o seu livre-arbítrio que já está agindo e está te tirando do caminho. Porque quem tem conhecimento tem responsabilidade sobre tudo aquilo que está aprendendo. Adriana, é acreditar que tudo vai dar certo, mesmo que outras pessoas falem que não. Exatamente. Quando você acredita, pode ter neguinho de todo lado. Meu, que você tá ficando louca, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Você tá em comunhão com você, você é uma pessoa que está em harmonia espiritual, com a certeza e a fé na frente de tudo. Pode ter 100 pessoas falando, não, não vai, você vai errar. A sua certeza maior, no meu livro até ensino, sinal verde, amarelo e vermelho. O seu instinto, a sua intuição vai te levar para frente, porque é a confiança que você tem no seu caminhar. E você sabe que você está sendo protegido, você sabe que você está sendo cuidado, e ninguém precisa, né? Você não precisa, às vezes, do cuidado de um amigo, ou de um marido, de uma esposa, de um pai ou de uma mãe. Porque, às vezes, esse cuidado é com um interesse. Deus, o interesse maior é que você esteja bem para cumprir o seu propósito, a sua missão de vida, que isso vai ficar também para uma outra live, para um outro encontro. Gente, tem tanto assunto que eu quero conversar com vocês, que tudo que eu sei, tudo que eu aprendi ao longo desses 11 anos trabalhando e estudando sobre espiritualidade, eu quero passar para vocês. Lógico, se vocês tiverem o interesse em dividir esse conteúdo com outros amigos, manda, dispara, aviãozinho daqui, dali, vai mandando para todo mundo. Convida as pessoas para seguirem esse perfil, porque
o meu objetivo maior, com todo o desprendimento e com todo o amor do mundo, é cumprir a minha missão, que é exatamente isso: espiritualizar pessoas, trazer pessoas para a condição plena, saudável espiritualmente, para que cumpra o seu propósito, para que entre em harmonia com o divino, com Deus, para que Deus consiga agir dentro da sua vida, para você realizar o seu propósito. Então, me tornei Miss. Por quê? Porque estava no meu caminho ser uma figura pública. Para quê? Para falar para um número maior de pessoas e ser ouvida, trazer isso. Então, isso foi explicado na minha numerologia, que o Muni falou, na minha astrologia, que a Bumi falou ontem. Então, tudo isso estava no meu caminho. Só que a partir do momento que eu comecei a me espiritualizar e dar voz ao meu coração, dar coragem ao meu espírito para me trazer conhecimento, o universo foi me mandando tudo isso. E eu fui aprendendo, fui me espiritualizando, fui abrindo os meus canais, que aí eu entro nos canais mediúnicos, né? Que aí eu escuto, eu psicografo, eu intuo muita coisa, eu vejo. E tudo que eu faço hoje é fruto do meu conhecimento, do meu crescimento, da minha expansão de consciência, da minha fé, da minha crença em Deus. E por isso que tudo que eu faço, eles me pediram, falaram, agora está na hora de você falar num canal sobre espiritualidade e quem precisar te ouvir vai acompanhar. Por isso que eu falei lá atrás no comecinho, eu não almejo ter milhares de seguidores nesse canal. Eu almejo sim ter as pessoas que pensem como eu, que queiram aprender comigo o pouquinho que eu já aprendi até agora e tudo que eu sei eu vou passando para vocês, porque o meu propósito de vida é esse, é espiritualizar pessoas, trazer uma consciência maior de que Deus existe, de que Deus age nos nossos caminhos, nas nossas vidas, e quando a gente tem esse entendimento maior, essa espiritualização, não tem doença, não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem gripe, não tem nada que vá te interromper um processo de evolução. Porque o divino criador nem quer isso. O que ele quer é que você esteja bem para você cumprir o seu propósito. Então, essas minhas capacidades, essas minhas faculdades mediúnicas, que aí a gente está falando de espiritismo mesmo, elas me foram dadas para que eu ajude vocês, para que eu ajude as pessoas e cada vez mais. Então, essa comunicação que eu abri com vocês agora e que eu tô muito triste porque não tem ninguém dividindo a tela comigo. Com esse único propósito, entendeu? Olha, vamos ver. A Lela tá falando, já passei por muita coisa, mas se a gente tiver foco no autoconhecimento, sem pressa, exatamente. O autoconhecimento é tudo. O autoconhecimento, na verdade, ele começa você entendendo quem você é. Quem eu sou? O que eu vim fazer? Né? Quem é esse eu interno? Então, a partir do momento que você começa a se dar um tempo, porque uma coisa é você viver socialmente e você olhar para os lados, as várias informações que elas vão chegando. Que nem, né? Enquanto antes da pandemia, antes do isolamento, a gente tinha lá um monte de informações, a gente sai de manhã cedo, vai para academia, vai para o trabalho, volta, e é aquela confusão, às vezes não dá tempo de almoçar, muitos compromissos, e às vezes não dá tempo da gente se dedicar, né, a uma reflexão, a um momento interno, a um momento único. E aí o que a gente faz? Nessa quarentena, nós somos obrigados a voltar para dentro da gente. Então, as pessoas que estão tendo a oportunidade de fazer isso, elas estão sendo chamadas a fazer sim. Esse é um momento de chamado sim. Quem está em casa tem que sim se preocupar em o que é que eu vim fazer, o que que isso daí, esse isolamento está querendo me dizer, o que que eu posso criar disso daí, qual é o meu plano B, o que que eu tenho que identificar que todo esse movimento energético, espiritual está causando, o que que ele está querendo me dizer. Então, isso é individual, isso é de cada um. Então, eu acho que é super importante você parar para avaliar o que é que eu estou querendo para mim, o que é que eu espero. Gente, já deu calor. Quando começa a falar de espiritualidade, o sangue, não é nem que o sangue sobe, a temperatura sobe. E o que é que eu estou querendo? O que que eles estão procurando me dizer? Né? O que que a própria espiritualidade está procurando me dizer? Então, é o tempo que você tem mais para se dedicar a você, a ler mais, a olhar mais para as pessoas que estão no seu entorno. Às vezes tem um pai ou uma mãe que está idoso e que às vezes a gente olha e fala assim, poxa, o que é que, né? Eu nem conheço direito a minha avó, por exemplo. Nunca parei para conversar com a minha avó. Gente, é uma pessoa idosa
que tem tanto conhecimento, tem tanta bagagem, o que essa pessoa tem para me ensinar? Então, é voltar para dentro de si. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para a sua evolução. E isso que ela falou é muito sério. Então, esse é o momento do autoconhecimento. Quando você começa a entender quem você é, você começa a parar e olhar o mundo de uma outra forma. Então, aquele monte de estímulos que você tinha do lado de fora, agora você já não tem mais. O seu estímulo tem que ser interno, entendeu? Tem que dar uns estalos aí para ver o que é que a gente, né? O que a gente vai poder tirar dessa loucura toda. Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Val, eu vou colocar o Elder. Você quer fazer uma pergunta? Eu vou te colocar aqui então, peraí. Vamos ver, vamos dividir a tela com ele. Pede aí para entrar, que eu não estou te achando aqui. Vai ver que ele já saiu. Bom, Tiago, José Lima, mais alguém quer perguntar? Cláudia Félix, oi. Felipe, oi. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Alguém quer dividir a tela comigo? Não sei se a Silvia ainda está aí, se ela quer perguntar alguma coisa. Vamos ver aqui. Nelson quer perguntar. Ana Paula. É acreditar que tudo vai dar certo. Esse aqui eu já li. Então, gente, Val, creio que um dos maiores aprendizados neste momento é o resgate da humanidade. Então, como eu tinha falado lá atrás, né? Sim, as pessoas que são que adquiriram muitos valores, né? Muito dinheiro, fizeram fortuna. Hoje elas estão se vendo na obrigação, nesse achatamento que está sendo drástico, eles estão se vendo na obrigação de ajudar as outras pessoas. Então, sim, tem que existir ali um amor incondicional, que também é uma outra questão da espiritualidade. É você aprender sobre amor, é você... Rodrigo, amei que você entrou. Você fica aí que você está de castigo, viu, Rô? Cris Melo também. Então, esse achatamento que a gente está vendo agora das pessoas carentes, tão necessitadas, e das pessoas que têm mais poder aquisitivo, elas estão se vendo na obrigação de colaborar socialmente com os menos favorecidos. E é exatamente isso que tem que acontecer, porque isso, quem tem muito dinheiro, isso eu já falei lá atrás, quem tem muito dinheiro, os dois maiores karmas, muito dinheiro e muita beleza. Quem tem muito dinheiro, esse dinheiro, gente, é importante entender, porque eu já escutei várias vezes, trabalhou pra caramba, deu sangue para fazer a fortuna para os filhos, para os netos, não vai precisar trabalhar. São grandes fortunas no Brasil, grandes fortunas no mundo. Gente, essas fortunas, elas não são individuais, elas são coletivas. Deus confiou toda essa fortuna a uma pessoa que confiou nela, que distribuísse, que oferecesse qualidade de vida para outras pessoas, para a humanidade. Então você fica com aquilo que é necessário para você viver confortavelmente, para os seus filhos, mas acumular fortuna vai contra o propósito divino. Então, esse momento que a gente está vivendo de igualar a sociedade, da humanidade precisar entrar num bloco só, é exatamente isso, esse equilíbrio que Deus está precisando e está procurando. Porque as pessoas que têm muito, as grandes empresas, as multinacionais, elas estão ajudando de forma que possa beneficiar os mais carentes, né? Através de cestas básicas, de álcool em gel, de máscara, e de EPIs, enfim. Isso é muito importante, porque não é só agora, é agora e depois. Então, muitas pessoas que têm muito dinheiro, volto a repetir, acham que trabalharam muito para construir uma fortuna particular, mas não é. Eles tiveram essa condição, esse dom para... na verdade, Deus confiou neles uma responsabilidade. Olha, vou te depositar a capacidade de juntar um determinado volume de dinheiro para que você possa ajudar os meus outros filhos que estão menos favorecidos
por conta de resgates kármicos, aí já são outras questões que a gente pode até falar no futuro. Mas é importante entender que quem tem muito, não tem muito que é para si, para acumular, para fazer a fortuna, e para os filhos, para os netos, porque os filhos vão ter que construir a fortuna deles. Porque cada um de nós vem com um propósito de vida diferente, individual. Então, você não pode pensar, bom, eu vou fazer fortuna porque vou deixar herança para os meus filhos. Não, eles têm, porque dependendo se eles não tiverem merecimento, eles vão queimar essa fortuna. E não adiantou nada você ter trabalhado, ter dado sangue para fazer toda aquela fortuna, sendo que foi tudo queimado de uma maneira irresponsável. Né? E isso a gente vê acontecendo, porque às vezes a pessoa ganhou tanto dinheiro e falou assim, perdi tudo na bolsa de valores, ou eu perdi tudo porque eu fui assaltado, ou perdi tudo porque um sócio levou. Por quê? O que ele estava fazendo com esse dinheiro? Por que ele estava pensando que esse dinheiro era só dele? Então, se você estava pensando que esse dinheiro era só seu, então você não era nem merecedor de ter essa grana com você. Então, vamos tirar e vamos destinar para outra pessoa, porque isso tudo daí é aprendizado. Então, é importante a gente entender. Bill Gates, exatamente, eu ia citar eles. Bill Gates fez uma fortuna incrível, né? Um grande cérebro. O que ele fez? O que ele faz? Ele abriu mão da empresa e está com a esposa criando, dando um jeito de melhorar como é que fala, gente? A higiene, a saúde, como é que fala? Fugiu a palavra. Na Índia. Por quê? Porque não só na Índia, a nível mundial, né? A preocupação dele é com sanitário. Gente, fugiu a palavra. Alguém me ajuda aí. Val, me ajuda aí. Então, eles são exemplos de repassar fortuna, exatamente. Fez a fortuna. A questão sanitária, exatamente. E de povos menos favorecidos. Obrigada, Rô. E aí eles estão preocupados. Então, o que ele fez? Ele fez aquele monte de dinheiro, aquela fortuna toda. E agora ele está gastando tudo isso para poder ajudar os povos menos favorecidos. Então, isso é grandeza de espírito. Saneamento básico. Oba, obrigada. É que às vezes foge. Bem-estar, aí, Silvia, obrigada. Tudo isso daí é saneamento básico. Era isso que eu estava tentando. É isso que eu estava tentando lembrar. Então, é muito importante. E o papel que ele está fazendo é isso. Então, ele construiu uma fortuna e agora essa fortuna ele está destinando para os povos menos favorecidos. Então, esse é o princípio básico da evolução espiritual. Esse é o princípio básico da espiritualidade. Esse é o espírito básico do desprendimento. Então, quando a gente tem esse desapego, você entende que, poxa, eu já fiz fortuna, eu já deixei tudo aqui, né? Tá tudo estabilizado. Meu, agora eu vou pegar uma boa parcela disso daqui e vou dar para quem está precisando. E foi exatamente o que ele fez. Então, muitos perdem dinheiro, que muitos vocês conhecem, que eu não vou nem citar aqui, que eu não estou aqui para julgamento nenhum. Volta rindo. E vocês sabem que muitos dos nossos empresários que não fizeram esse movimento acabaram perdendo uma grande fortuna. E assim vai, gente, é assim. Então a espiritualidade é diferente de religião, por quê? Porque a espiritualidade é o desenvolvimento de quem você é na essência. A espiritualidade somos nós, somos únicos, é o nosso espírito, é o desenvolvimento do nosso espírito, a elevação do nosso espírito, essa comunhão com Deus que é individual, é uma relação individual que a gente tem, é uma relação íntima mesmo com o divino, com o Criador. E só tendo essa relação com o Criador é que você entende que tudo mais faz parte do universo. Tudo mais vem só para acrescentar. Então, se de repente a pessoa ela tem dentro do propósito de vida dela vir com ser depositário de uma grande fortuna, mas a pessoa acabou se materializando demais, primeiro, ele não vai receber, porque ele não vai ser merecedor disso. Ou se ele receber, vai receber em forma de provação. Bom, eu vou dar para ele uma parcela aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. Muito bem, a ganância vai falar mais alto. E aí ele abraça aquilo dali como se fosse, né, a última Coca-Cola do deserto. E aí pronto, acabou, porque uma hora dessa ele vai perder. Então, quer dizer, ele não foi merecedor nem daquela primeira parcela. Quem dirá da segunda, ou da terceira, ou da quarta. Então, inclusive, tem um vídeo no YouTube que fala o maior dizimista do mundo.
ele tinha feito um pacto com Deus, né? Ele era uma pessoa assim, ele era meio que analfabeto, ele tinha, na verdade, ele é dono de uma grande empresa de tratores. E quando eu falo são índigos cristais, o índigo, ou o cristal, ou o diamante, que são esses seres da nova era, na verdade eles não são, eles são da nova era, sim, mas eles já existem há muitos anos. Eu sou uma dessas pessoas, tenho o Rodrigo é uma dessas pessoas, tem outras pessoas aqui que são assim também, que têm essa capacidade de transformação, uma capacidade maior para criar algo, para co-criar algo para o universo, para o planeta Terra, para a humanidade. O que a gente tem? Esse vídeo até é muito interessante porque ele fala, ele fez uma fortuna muito grande e ele fica com 10% dessa fortuna para ele e o restante ele doa, ele ajuda instituições, ele ajuda os funcionários da empresa dele, enfim. Aí uma repórter perguntou para ele, por que o senhor fica só com 10% da sua fortuna, de tudo que o senhor arrecada? Ele falou, você não tem que me perguntar por que eu fico só com 10%. Você tem que me perguntar o que é que eu faço com os outros 90%. Que é justamente isso. A pessoa ela fica apegada ao que ela tem, não ao que ela faz para o outro, não ao que ela doa para o universo. E é exatamente isso que ele fala. Por que você está preocupado com 10% que eu faço? Me pergunta o que eu faço com os outros 90% que eu dou. Então, é bem por aí, entendeu? O movimento do universo é bem esse. Então, ele entrou numa época, ele fez um acordo com Deus e falou assim, olha, eu sempre dou dízimo para a igreja, mas esse ano eu não vou dar. E aí ele desafiou, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, se eu conseguir dobrar o capital da minha empresa nesse ano, eu vou, é mais ou menos essa história, eu vou doar o dobro no ano que vem de dízimo para a igreja. E o que aconteceu com ele? Ele quebrou. Por quê? Porque com Deus não tem acordo, não é falar assim, não, eu vou ver se vai acontecer isso comigo, se acontecer isso comigo, eu vou fazer aquilo. Não. Primeiro, o Criador espera. Primeiro você me dá. Eu quero saber se você se desprendeu. O que é que você está fazendo com o que você tem? Primeiro você joga e depois eu te dou aquilo que você merece. Então, Deus, o Criador precisa saber se pode confiar na gente. E só pode confiar na gente a partir do momento que a gente se espiritualiza. A partir do momento que você tem esse entendimento que Deus está acima de tudo, que nós somos filhos, que nós somos a cópia, né, de Deus, somos a sua semelhança aqui na Terra. Por quê? Porque nós estamos precisando, além de tudo, evoluir espiritualmente, ajudar a humanidade. Então, cada um de nós vem com um propósito de vida diferente. Às vezes a pessoa vem só para ser professora. Por quê? Porque ela tem que educar aqueles alunos. Às vezes a pessoa deixa de fazer alguma coisa acreditando que, eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego que eu ganho pra caramba, eu não vou trocar para fazer, sei lá, trabalho voluntário. Errou? Por quê? Porque se você vem para fazer um trabalho voluntário, não é aquele trabalho que você faz que te dá a grana que vai te sustentar energeticamente, emocionalmente, espiritualmente. E esse equilíbrio a gente precisa. Então a gente precisa saber muito bem o que é que faz a gente feliz. Ali atrás eu falei do sinal verde, vermelho e amarelo. Quando você tem uma escolha para fazer, é muito importante você perceber, isso está me fazendo bem? Isso daqui me diz algo a mais? Isso daqui é legal para mim? Se for legal para mim, vai me dar um sinal verde. Se não for, vai dar amarelo, porque ali na frente vai dar vermelho. Muita gente que está aqui já escutou eu falar sobre isso. E é a pura verdade. Gente, a nossa live está acabando. Ai, meu Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, vamos espiritualizar. Se você teve a oportunidade de aprender alguma coisa aqui hoje, eu falando sozinha durante uma hora, eu não gostei porque ninguém dividiu a tela comigo, na próxima vez, amanhã eu não venho, eu não vou fazer, mas eu vou fazer na quarta-feira, porque amanhã eu tenho um compromisso no mesmo horário. Mas na quarta-feira eu estarei aqui no mesmo horário, às 5 da tarde, e aí eu vou postar para vocês, porque eu não me lembro qual vai ser o assunto de depois de amanhã, que vai ser dia 21, né? Eu acho que é propósito, né? Dia 21? Dia 20 vai ser mediunidade. Eu vou falar sobre mediunidade na quarta-feira, às 5 da tarde, tá bom? Então eu espero vocês aqui. Se vocês gostaram, compartilhem com outras pessoas. Ofereçam essa página para outras pessoas que vocês entendem que compartilham do mesmo assunto que vocês, para que elas também possam ser espiritualizadas, possam ter mais conhecimento e quebrar esse dogma, essa crença e esse preconceito de espiritualidade, tá bom? Espiritualidade não é espiritismo. Espiritualidade é você desenvolver o seu espírito, alimentar o seu espírito com algo edificante, para que Deus esteja sempre em comunhão, te abrindo portas, o seu caminho,
para o seu propósito de vida. Tá bom? Eu quero deixar aqui, ó, um beijo muito grande. Quero agradecer todos vocês de coração. Gente, eu não esperava tanta gente nessa primeira live. E assim, ela vai ficar aqui no IGTV e vocês podem compartilhar conforme sentir necessidade, tá bom? Se vocês têm alguma pergunta sobre mediunidade, pode me mandar pelo Instagram. Quem tiver meu celular pode mandar também, que aí a gente já vai fazer isso na semana, depois de amanhã, na quarta-feira. Um beijo enorme para todos vocês e gratidão por estarem aqui comigo.